Grêmio é um dos clubes brasileiros que mais revela jogadores, e muitos deles foram promessas absurdas, com passagens pela seleção brasileira, negócios milionários com clubes do exterior e muita expectativa do torcedor por garotos que, nas categorias de base ou no seu começo no profissional, parecia que seriam realmente muito fora de séries. Mas nem todos esses garotos conseguiram despontar como se esperava deles, e acabaram decepcionando os torcedores que apostavam no seu sucesso. No vídeo de hoje eu vou te trazer 7 jogadores que eram grandes promessas do Grêmio, mas acabaram decepcionando a torcida. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho. E assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Paulo, do canal Arena dos Imortais. Então se inscreve agora e deixa um like no vídeo, beleza? A gente abre essa lista com um dos jogadores mais badalados pela torcida do Imortal e que tinha um hype absurdo para se tornar no profissional não só um jogador que fosse referência no Grêmio, mas também poderia dar um retorno financeiro muito grande quando seguisse quase que um caminho natural para qualquer jogador e fosse atuar no futebol europeu. O Jean-Pierre começou a ganhar chances no profissional do Imortal em 2017, mas o seu destaque mesmo vem em 2019. Com boas partidas e uma qualidade absurda, fez o meia chamar a atenção de grandes clubes do futebol europeu e o Grêmio colocou a sua multa num valor recorde e absurdo. 120 milhões de euros para qualquer um que ousasse tirar o jogador do Grêmio, numa renovação que valorizou demais o jogador. Em 2020, o Jean recebeu a camisa 10 do Grêmio e parecia mesmo questão de tempo para o Baroto deslanchar no futebol profissional do Grêmio. Só que os problemas pessoais, muitas lesões e a torcida um pouco irritada com o que muitos chamavam de displicência do jogador, fez em pouco tempo o Jean-Pierre ir de grande promessa para um jogador que estava fora dos planos do Imortal para 2022. O Jean foi então negociado com um clube da Turquia, mas o negócio acabou melando quando nos exames médicos ele foi diagnosticado com um câncer nos testículos. O Jean fez o tratamento, se recuperou e quando voltou a atuar foi bem distante daquilo que ele estava quando surgiu no Imortal. Ele foi contratado pelo Avaí por empréstimo em abril de 2022, não conseguiu jogar muitas partidas e depois que o clube catarinense foi rebaixado, ele resolveu dar uma pausa na carreira, rescindindo seu contrato com o Grêmio. Só voltou ao futebol profissional em 2024, jogando pelo Ituano e depois atuou pelo Ipiranga do Rio Grande do Sul, onde ele está até hoje, disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. O meia Guilherme Bittencourt surgiu como uma grande promessa gremista e, com poucos jogos pela equipe profissional, foi negociado com o Hoffenheim, da Alemanha. Na Europa, ele não se firmou e começou a sofrer com um monte de lesões seguidas que atrapalharam demais o jogador. Ele voltou ao tricolor gaúcho e também por aqui passou em outros clubes como Vasco, Santa Cruz, Ceará, Paraná. O Guilherme depois teve passagens por alguns clubes da Ásia e até foi bem por alguns deles. O último time que ele defendeu foi o Taipo, de Hong Kong, e foi recente. Seu contrato acabou de encerrar em julho de 2025 e por isso hoje o meia está sem clube. Mas pode ser que em breve acerte com uma nova equipe para que ele siga a sua carreira. O Arthur nem devia estar nesta lista, mas eu coloquei. E sim, você pode ficar um pouco chateado comigo porque eu sei, talvez o Arthur não mereça, talvez não, muito difícil ele merecer estar nesta lista. Mas eu o coloquei, porque a expectativa criada em cima do Arthur era gigante. E é claro que ele decepcionou depois que deixou o Grêmio. Pode ser injusto mesmo ter o meio-campista nesta lista, porque considerando que assim que subiu para o profissional, foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América com o Grêmio, chegou à seleção brasileira, é difícil dizer que um jogador como esse, que além de tudo se tornou uma das maiores vendas da história do Grêmio, decepcionou. Mas não dá para o torcedor negar que se esperava muito do Arthur, que se achava que ele seria um jogador de primeira prateleira no futebol europeu para jogar várias Copas do Mundo com a seleção brasileira. Ele foi contratado por uma bolada pelo Barcelona, visto como um substituto que era uma mistura de Xavi com Iniesta, visto assim pelos jornais. Mas na realidade virou mesmo foi um andarilho da bola, passando por Barcelona, Juventus, Liverpool, grandes clubes, mas sem se firmar em nenhum deles,
e sempre saindo sem deixar saudades na torcida. Recentemente, o Arthur jogou por Fiorentina, Girona, e se especulava que ele podia até acertar uma volta ao imortal. Mas, além de ter contrato com a Juventus, ele também interessa ao Betis da Espanha. Então, esse retorno pode ser que não aconteça neste momento. O Arthur é um cara que decepcionou porque ele fracassou no futebol, porque ele não teve sucesso de jeito nenhum. O Arthur é um cara que decepcionou porque se esperava muito mais dele. Quem viu o que o Arthur jogou no Grêmio quando surgiu sabe exatamente do que eu estou falando. A decepção é justamente pelo tamanho da expectativa que se colocou no jogador. O atacante Yuri Mamute era uma das principais apostas do Grêmio para o ataque e defendeu a seleção brasileira sub-20, ficando bem perto de jogar as Olimpíadas de 2016. Mas a troca de treinadores tirou ele do grupo. A expectativa da promessa da base gremista não se confirmou quando ele chegou no time profissional. E o Yuri não entregou mesmo o que ele fazia na base. O Mamute 1 foi emprestado ao Botafogo, depois disso passou por alguns clubes da Grécia, mas ele não era nem sombra daquele jogador que na base encantou todo mundo e parecia que seria um tanque, um cara imparável realmente. Ele rodou por outros clubes como Juventude, Figueirense, passou pelo futebol japonês em 2020 e hoje o Yuri Mamute está defendendo um Joinville aos 30 anos de idade. É bom dizer que essa já é a segunda passagem dele no clube de Santa Catarina. E olha, tem feito seus gols, viu? O Lincoln era candidato a novo Ronaldinho Gaúcho no Grêmio. O jovem ganhou destaque nas categorias de base no tricolor desde muito cedo. Foi convocado para seleções de base e chegou a ser capitão na Sub-14. Quando ele estreou no profissional, ele chamou a atenção do Luiz Felipe Scolari, que apelidou o jogador de Diamante Negro. Mas toda essa expectativa, esse hype, tudo que se esperava do jogador, rapidinho foi por água abaixo, porque ele não conseguiu entregar nos profissionais no mesmo nível. O Lincoln não rendeu o esperado no time principal, e depois de ser emprestado para o América Mineiro e para o Rizespor da Turquia, ele foi negociado com o Santa Clara de Portugal. A boa passagem pelo clube português rendeu a ele um longo contrato com o Fenerbahçe da Turquia, e em 2024 ele chegou a jogar no Brasil emprestado ao Red Bull Bragantino. Na última temporada, o Lincoln esteve emprestado ao Hull City na Inglaterra pelo Fenerbahçe, com quem ele ainda tem contrato. E agora ele está de volta na Turquia, mas não se sabe bem qual vai ser o seu futuro ou se ele vai ser aproveitado pelo José Mourinho no Fenerbahçe. O Lincoln atualmente tem com 26 anos de idade. O Adriel é um cara que não podia fugir dessa lista pelo potencial e expectativa enorme que foram colocados no goleiro quando ele subiu para o profissional fazendo grandes partidas e se mostrando tecnicamente pronto para jogar com uma camisa pesada como a do Grêmio. O goleiro era tido como um atleta que poderia chegar à seleção brasileira, mas escolhas ruins fora dos gramados fizeram ele perder o bonde que estava muito favorável para ele naquele momento. Ele foi emprestado para o Bahia, onde ele não se firmou. Agora, o goleirão está defendendo o Atlético na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E aqui eu preciso deixar claro que, obviamente, o Adriel é um goleiro muito jovem, um jogador que está começando a sua carreira. Até aqui ele tem decepcionado, mas ele tem totais condições de dar a volta por cima e eu acredito muito, porque, olha, o que eu vi desse moleque, ele é muito bom goleiro. Falta realmente aquele ajuste, cara, que ele era um momento dele no Grêmio e todo mundo imaginou que ia ser muita coisa. Então está decepcionando até aqui, mas tem totais condições de dar a volta por cima. Quando o Grêmio negociou o Ronaldinho Gaúcho com o Paris Saint-Germain, o Bruno tinha só 17 anos. E olha, o Bruno Ferraz era apontado como sucessor natural do craque gremista. 2 anos antes, o meia já havia sido convidado para treinar junto com a equipe do Arsenal, mas voltou para o Grêmio e seguiu no tricolor. E cara, o Bruno era muito talentoso. Só que vamos ser sinceros, essa pressão colocada em cima dele, as comparações com o Ronaldinho Gaúcho, atrapalharam demais, até porque os estilos eram muito diferentes. O Bruno era muito mais um meia, sabe, de distribuição de jogo, não era um meia atacante como o Ronaldinho Gaúcho, de parte para cima, sabe, quase que um atacante. O Ronaldinho jogou muito tempo como um ponta, né? O Bruno cadenciava mais o jogo e não conseguiu repetir no profissional o sucesso que ele teve na base. Chegou até a passar pelo Fluminense, o Cruzeiro aqui no futebol brasileiro, mas ele nunca convenceu e, maldosamente, algumas pessoas chamavam ele de
Bruno Soneca. Depois o Bruno chegou a jogar também no futebol japonês, passou por equipes menores no interior do São Paulo e também do Rio Grande do Sul, até que ele se aposentou no Marcílio Dias, de Santa Catarina. Hoje o Bruno tem 41 anos aposentado do futebol. Mas e aí, para você, qual dessas promessas mais decepcionou pelo Grêmio? Vou ser sincero que, para mim aqui, o Yuri Mamute e o Arthur são os dois caras dessa lista que mais me decepcionaram. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos gremistas. Aqui é informação com responsabilidade. Até a próxima!